Glória a Deus. Você já convidou alguém para ir na sua casa, para jantar na sua casa, e para você falar do amor de Jesus para essa pessoa, ou para você se relacionar melhor com essa pessoa? Sim ou não? Olha para o lado, tem alguém esperando para ir na sua casa, dá uma olhada aí. Está esperando para ir na sua casa. Pode convidar, faz o kit crente, é uma bênção, Muito bem, pessoal, abra a palavra de Deus, por favor, meus irmãos, em Êxodo capítulo 3. Eu vou continuar a ministração, a última semana nossa de jejum. Nós estamos entrando na última semana. Vamos começar o nosso jejum na segunda-feira e encerraremos o nosso jejum na sexta-feira. Sexta-feira nós vamos ter o nosso Shabat. Vamos ter o tempo de oração aqui. Você que veio no primeiro Shabat, venha no próximo Shabat, porque nós vamos entregar o jejum da igreja e vamos comer juntos. Vamos comer juntos. Então, você que veio no primeiro Shabat, nós contamos quantas pessoas estavam aqui para a gente poder fazer a comida. Ninguém vai precisar pagar nada. O que nós vamos fazer é ter um tempo de... Não vai ser arroz, feijão, batata frita e ovo, mas nós vamos comer alguma coisa juntos. Para a gente entregar o jejum, é um ato profético. Então nós vamos vir para cá, como nós fizemos na primeira sexta-feira, vamos tirar os nossos sapatos, vamos deixar lá fora, e vamos entrar aqui descalços e vamos ser ministrados numa outra direção, e entregaremos o nosso jejum, e entraremos na festa da Páscoa, na festa da ressurreição. E assim, vamos começar a avançar em outros propósitos e outras palavras que o Senhor tem nos dado. Então hoje, eu tenho a última palavra para essa semana. Nós começamos essa semana, o nosso jejum, nós começamos baseando o nosso texto lá de Josué capítulo 5, Josué 5, versículo 9, foi quando nós começamos o nosso jejum de 21 dias. E a palavra de Deus lá em Josué 5, 9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E nós vimos que é necessário que a vergonha seja removida para que a pessoa não tenha peso e ela possa avançar para fazer as coisas de Deus. Pessoas que têm culpa, pessoas que têm vergonha, pessoas que têm peso, pessoas que têm qualquer coisa sobre ela não conseguem avançar, ela não consegue nem andar. Ela não consegue nem fazer as coisas. Ela está impedida por causa da vergonha, por causa da culpa, por causa do peso. E quando Deus colocou Israel no lugar agora deles entrarem na terra prometida, Deus trouxe uma palavra sobre eles: eu removi o opróbrio de vocês, eu tirei a vergonha de vocês. E nós estamos então nessa campanha de jejum de 21 dias, onde nós começamos com a primeira palavra, removendo de nós a vergonha, a culpa que o diabo colocou sobre a nossa vida. E assim nós tivemos uma ministração, fizemos uma semana de jejum. Na semana passada nós tivemos uma outra ministração, onde nós falamos sobre removendo a vergonha, removendo a culpa que veio sobre a nossa família. Hábitos, costumes vergonhosos que ficaram dentro da nossa casa, precisam ser removidos. E assim fizemos mais uma semana de jejum, mais uma semana buscando a Deus e tomamos decisões. E hoje é a última palavra, eu queria convidar você a ficar em pé. O tema desta noite é removendo a vergonha da nossa vida financeira, removendo a vergonha daquilo que atrapalha, né? As vergonhas que atrapalham o nosso mover financeiro, a bênção de Deus sobre a nossa vida financeira. E eu espero poder, com muita graça do Senhor, te ajudar. Êxodo capítulo 3, versículo 19, está escrito assim, na santa palavra do Senhor: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Escutou bem? O rei do Egito não vos deixará ir, se ele não for obrigado por uma mão forte. O diabo não vai deixar ir. Para só um pouquinho, eu não vou ministrar sobre isso, então eu preciso te lembrar de uma coisa. Israel é escravo no Egito. O escravo produz coisas de graça. Você acha que alguém quer perder
um serviçal, um trabalhador que está fazendo as coisas de graça, o diabo fala, não vou deixar aí. Não vou deixar aí. E Deus está falando, mas eu vou libertar, porque vai ser com mão forte. Versículo 20, presta atenção. Portanto, Deus aqui está falando, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles. Depois desses prodígios, vos deixará ir. Versículo 21, eu darei mercê a este povo, a Israel, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, olha que coisa interessante, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Leia novamente esse versículo 21, finalzinho. Quando você sair, não será de mãos vazias. E eu vou dar para vocês vão pedir para cada mulher das egípcias, vocês vão pedir para as suas vizinhas, para aquelas que hospedam vocês, joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais eu vou pôr sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, porque eu vou tirar do Egito, eu vou despojar o Egito. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos juntos em mais um culto ao Teu nome. Senhor, nós queremos ser despertados por Ti, para levarmos o Teu amor a outras pessoas, como nós vimos agora há pouco. Queremos realmente ser usados pelo Senhor, dentro do propósito pelo qual o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós, para salvar o pecador. Usa a nossa vida, Senhor. Mas queremos também Te pedir nessa noite, que o Senhor abra agora os nossos olhos, abra a nossa mente, nos faça compreender as Tuas verdades. Senhor, o que é meu, que caia por terra, mas o que é Teu, prospere nessa noite, em nome de Jesus. E o Senhor seja engrandecido aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Deus, eu Te peço, o Teu Espírito Santo, trabalhe na nossa vida agora, Senhor. E tire tudo que pode nos impedir de ouvir a Tua voz. Porque eu sei, Senhor, que demônios colocam ferrolhos. Eu sei que demônios confundem. Mas eu também sei que o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha. Eu sei que o Senhor é aquele que fala, e quando fala, ó Deus, até os confins da terra ecoa a Tua voz. Então fala agora sobre as nossas vidas. Traz o Teu recado sobre o nosso coração. E mais do que isso, Senhor, aviva-nos, para que nós não somente venhamos a escutar, mas possamos aplicar. Porque a fé sem obras é morta. Então traz essa vida sobre nós. Eu Te peço sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E se alguém está aqui, Senhor, precisando da Tua graça, precisando da Tua ajuda. Se alguém está, Senhor, com os seus pensamentos embaralhados, atrapalhados, Senhor, eu peço agora, no poder do Teu nome, traz paz sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Em nome de Jesus. E fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Coloca para mim aqui, por favor, 2 Timóteo capítulo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. Escute, 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura, ela é? O quê? Inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, toda a Escritura. Você está com uma parte do Velho Testamento aberta aí, Êxodo capítulo 3. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela tem esse objetivo. Trazer ensino, repreender, corrigir, educar na justiça. Mas olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus, você é uma pessoa de Deus? Você é uma pessoa de Deus? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado. A Escritura, ela foi inspirada para te fazer ser perfeito e para te habilitar de forma perfeita. Sabe que a habilitação é aquela condição que te faz você caminhar
sem que ninguém te repreenda. Por exemplo, eu tenho habilitação para dirigir. Se alguém me parar, eu mostro, eu posso. Eu tenho habilitação para dirigir moto. Se alguém me parar, eu mostro. Agora, se eu estiver dirigindo um caminhão e alguém me parar, eu estou no óleo, porque eu não tenho. Então não adianta você querer fazer aquilo que você não tem habilitação. A Escritura ela é inspirada para te educar, repreender, corrigir, ensinar na justiça, para que você seja perfeitamente habilitado para fazer a obra de Deus. Então é muito importante olhar para as Escrituras. Mas não só isso, é perfeitamente, você vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Para o quê? Boas obras, fale comigo, boas obras. Boas obras. Quando nós olhamos agora Israel e Egito, você precisa entender, volte lá para Êxodo capítulo 3, você precisa entender que o Egito está escravizando Israel. E nós vamos tirar agora o ensino disso para a nossa vida. E vamos tirar esse ensino para nós nos libertarmos de coisas que podem ter nos envergonhado no passado, na nossa vida financeira, para que nós sejamos ainda mais abençoados. Então agora é hora de a gente começar a prestar muita atenção nos detalhes, principalmente nos detalhes que Deus vai falar com você individualmente. Porque o que Deus vai falar com você não é o que está falando com ela, nem com ele. Cada um de nós vamos receber uma porção de Deus. Porque essa porção, ela vai nos habilitar de forma perfeita para os nossos dias. E cada um de nós temos um dia diferente. Cada um de nós trabalhamos num lugar diferente. Cada um de nós temos uma família diferente. Temos contato com pessoas diferentes. E essa palavra vai nos habilitar para isso. Então presta bem atenção. Israel é o povo de Deus. Egito é o mundo, onde está escravizando o povo de Deus. Está fazendo esse povo um povo escravo. Está tirando proveito deles. Mas aqui em Êxodo, Deus fala assim para Israel: eu vou tirar vocês ali com mão forte. E eu vou fazer algo com vocês. Vocês vão pedir dinheiro. É isso mesmo que ele está falando. Vocês vão pedir dinheiro, vão pedir joias, vão pedir coisas importantes para suas vizinhas, para que você possa entrar no deserto com tudo isso. Olhando assim, parece que Deus está tendo um plano. Só que Deus não está tendo um plano. O Deus que eu e você amamos, Ele não está fazendo planos agora. O Deus que eu e você amamos, Ele já tem tudo estabelecido diante dele. Ele já tem a visão completa das coisas. O Deus que eu e você amamos não está tomando decisões de acordo com a sua necessidade. Ele já tomou todas as decisões na eternidade. E segundo o Salmo 139, a Bíblia diz que já estão escritos todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles existia ainda. Então o Deus que você ama, quando você fala com Ele, que muitas vezes quando a gente fala com Deus, parece que nós estamos pedindo para Ele fazer alguma coisa, e Ele vai nos ouvir e vai ficar pensando, será que eu faço, será que eu não faço? Deixa eu ver se Ele merece, deixa eu ver se Ele não merece. Esse Deus que você ama, Ele já tem todos os planos estabelecidos, porque Ele sabe quem é você, e Ele sabe o que é melhor para você. Sabe também como você está agindo, desde a eternidade passada, Ele já sabe como você agiria, e Ele já se moveu na eternidade. Eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15. Deixe marcado o Êxodo que nós vamos voltar. Gênesis capítulo 15. Já ouviram falar de um homem chamado Abraão? Já ouviram? Amém? Está frio, mas vocês têm que se mover. Amém? Conhece Abraão? Amém? Deus chama Abraão para fazer uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15. Abra aí, por favor. E quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele, deixa eu abrir agora a minha Bíblia aqui. Em Gênesis capítulo 15, Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e ele fala assim para Abraão, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Eu sou o Senhor, versículo 7, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Você vai possuir tudo isso aqui, Abraão. E aí no versículo 11, versículo 12, Abraão mata vários animaizinhos.
Diz no versículo 9 que ele pegou um novilho. Pegou o quê? Novilho. Sabe que o novilho é o filhote do boi e da vaca. Ele matou um novilho. Era para ele levar uma cabra. Era para ele levar um carneiro. Era para ele levar também uma pomba e uma rolinha. Quando você chega no livro de Êxodo, você vai ver que esses são tipos de sacrifícios, de acordo com as posses das pessoas. Então ali, naquela aliança que Abraão estava fazendo com Deus, com um novilho, uma cabra, uma ovelha, uma pomba e um pombinho, ali está dizendo que essa aliança era para todos, independente da condição dele. Porque o novilho, geralmente, ele era dado, inclusive, quando era um rei. As pessoas guardavam o novilho para ser executado, imolado, quando vinha uma pessoa de muita autoridade na sua casa. E aqui em Êxodo, em Gênesis 15, Deus está falando para Abraão assim, olha, vamos fazer uma aliança. E Abraão então pega esses 5 tipos de animais, mostrando que poderia ser tanto um rei como uma pessoa muito pobre, que não tivesse dinheiro para nada. Então ela podia pegar na natureza uma pombinha e uma rolinha. E essa aliança seria então para todas as gerações. E ele reparte esses animais. E ele vai fazer uma aliança com Deus, ele corta esses animais no meio, faz um corredor. Pedaço do novilho vem para cá, pedaço do novilho para lá. Pedaço da cabra para cá, pedaço da cabra para cá. Da ovelha para cá, da ovelha para lá. Da pomba para cá, da pomba para lá. Da rolinha para cá. E ficou um corredor. E diz a palavra de Deus que aves de rapina, o que eu falei? Você sabe o que é isso, aves de rapina? Aquelas aves que se alimentam de bichos mortos. Vieram para comer esses animais. E Abraão não podia deixar isso acontecer, porque ele tinha preparado aquilo para uma aliança com Deus. E ele começou a enxotar esses animais, está escrito. E foi um esforço, porque você tem que abanar tudo isso. Você está gastando esforço ali. Caramba, Deus, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, não podia pelo menos fazer com que esses bichos ficassem longe da gente? Mas toda vez que você fizer uma aliança com Deus, o diabo virá para tentar tirar essa aliança de você. E toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, para te aperfeiçoar. Toda vez que você tiver uma aliança com Deus, o diabo virá para roubar o teu pacto, a tua aliança com Ele. E Abraão fica ali, enxotando esses animais. Chega uma hora que ele fica tão cansado, ele dorme, e chega de noite, ele cai, uma profundas trevas toma aquele lugar. E Abraão, então, escuta a voz de Deus. Versículo 13 em diante, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De quem que Deus está falando aqui? De quem que Deus está falando que vai ficar escrava por 400 anos? Israel. Então, quando Israel estava escravo ali, era algo novo para Deus? Deus estava sendo pego desprevenido? Quando Deus falou para as mulheres, olha, vocês vão pedir para suas vizinhas dinheiro, ouro, prata, joias, Deus estava fazendo um plano na hora? Não, leia o versículo seguinte. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes... Depois vocês vão sair daquele lugar com grandes... O plano já tinha sido formado. Deus não estava sendo pego desprevenido. Quando Deus aparece para Moisés, em Êxodo capítulo 13, e fala para Moisés assim, Moisés, você vai lá libertar o meu povo que eu vou estar com você? Esse plano todo já estava executado. Quem não conhecia o plano era Moisés, quem não conhece o plano de Deus para a nossa vida amanhã somos nós, mas o plano já foi executado. Deus já sabe todas as coisas. E Deus fala para Abraão assim, olha, o teu povo que vai sair de você, vai ser uma grande nação, eles vão ficar por 400 anos escravos ali. Mas eu vou julgar esse povo que vai fazer isso contra vocês. Quem que era o povo que estava fazendo mal para Israel? O Egito. Deus fala, eu vou julgar esse povo. Mas quando vocês saírem de lá, porque quem se torna escravo, escute, quem se torna escravo fica sem nada. Escravo não tem nada.
E Deus fala assim, mas quando vocês saírem de lá, porque vocês foram escravos, vocês não vão sair como escravos. Vocês vão sair com ouro, prata e vestes para os vossos filhos e vossas filhas, porque eu vou fazer isso. Vocês vão sair de lá com grande riqueza. Então vamos lá para Êxodo novamente. Vocês estão vendo que tudo que Deus está falando para Moisés, em Êxodo capítulo 3, esse plano já estava no coração de Deus, Deus não está sendo pego desprevenido. O que eu preciso que você como crente entenda, é que a tua vida não é um acaso. Você não está diante de um acaso, você não está diante de um Deus que está lá no céu pensando, o que eu vou fazer para Ele agora? O Senhor já sabe todas as coisas, o nosso Deus é muito grande. Quem precisa saber o plano somos nós, porque Ele já tem o plano. E aqui vem o desafio para nós como cristãos. Se Ele já tem um plano, eu preciso saber qual é esse plano. Porque se eu descobrir qual é o plano, eu vou ser abençoado. Eu vou parar de perder tempo. Eu vou parar de me desgastar em coisas que eu não devo me desgastar, porque se eu descobrir qual é o plano, eu vou ser bem-sucedido no meu caminhar. Vamos lá. Se você descobrisse, a ilustração não é muito boa, mas eu vou fazer com você assim mesmo. Se nas próximas 3 vezes que for acontecer a Mega Sena e ela acumular 3 vezes, e você descobrisse quais seriam os números, você não ia ficar muito feliz? Sim ou não? Não sei por que você ia ficar feliz se não ia jogar. Te peguei, né? Por que você ia ficar feliz se não ia jogar? Você está feliz por quê? Mas o que eu quero dizer nessa pegadinha, deixa eu te fazer uma colocação. Por que você disse eu ficaria muito feliz? Porque você fala assim, pô, eu sei a chave que ia me dar muito, ia trazer muito dinheiro para mim. Então, se você tiver a chave do que Deus tem para você, você vai ser muito abençoado. Se você descobrir o que o Senhor tem para a sua vida, você vai ser muito abençoado. E eu quero compartilhar sobre isso com você, porque Deus nos ensina algumas coisas aqui. Ele vai falar para o povo, ele vai falar para Israel assim, olha, volte para Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler novamente para que você entenda. Lembre-se, quando Deus falar de Israel, Ele está falando de você, do Egito, Ele está falando do mundo. Eu sei, porém, que o rei do Egito, o diabo, não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o mundo, ferirei esse sistema, com todos os meus prodígios, que farei por meio deles. Depois vos deixará ir. Para que no versículo 20, isso aqui Jesus já fez na cruz. Ele já feriu todo esse sistema maligno, vencendo na cruz por nós. Agora caminhe. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis o Egito. Primeira coisa que eu vou enxergar aqui é que esse sistema que vai fazer parte de tudo que eu estou envolvido aí, esse sistema não quer me deixar livre. Esse sistema, estamos falando agora de vida financeira, esse sistema desse mundo não quer me deixar livre. Se o nosso jejum agora é para abandonarmos as vergonhas do Egito que veio sobre a minha vida, pense agora nesse sistema, porque aqui está falando de dinheiro. Deus falou para Israel, vocês vão pegar dinheiro das egípcias, você vai pegar ouro, prata dos egípcios. Esse sistema não quer me deixar ir. Esse sistema quer que você continue como crente, consumindo de forma descontrolada. Esse sistema quer que você como crente continue fazendo dívidas para que você não tenha dinheiro para você fazer o que você precisa fazer, porque tem aquilo que a gente quer fazer. Mas existem coisas que eu preciso fazer. Por exemplo,
Eu não quero entrar nessas áreas, mas eu vou só dar um exemplo do que eu quero fazer e do que eu preciso fazer. Você pode pegar o teu dinheiro e falar assim, puxa, eu quero comprar uma bicicleta. Mas talvez você precise fazer um plano de saúde para você. Uma coisa é o que você quer e a outra coisa é o que você precisa. Talvez você queira dinheiro para trocar todo o teu quarto. Talvez você queira dinheiro para trocar todo o teu quarto, mobiliar o teu quarto novo. Mas talvez você precise levar todos os seus filhos no dentista. Uma coisa é o que você quer, a outra coisa é o que você... E esse sistema não quer deixar você ir. E quer deixar você debaixo de dívidas, debaixo de compromissos com esse mundo, onde você não consegue fazer o que você precisa. Você só está fazendo o que você quer. E o que você quer, muitas vezes, na maioria das vezes, é manobrado por esse sistema. Pense em quantas coisas que você já comprou que você não usa mais. Que você fala, nem sei porque que eu comprei isso. Porque o sistema faz com que você... O diabo não quer perder as pessoas que geram recursos para ele. Para esse mundo sobreviver debaixo desse sistema. Então eu preciso entender que para eu me livrar das coisas que me envergonham do Egito, eu preciso me ver livre desse sistema. Eu preciso entender que eu tenho que parar de consumir as coisas de forma aleatória, de forma indiscriminada, de forma sem entendimento. Fico comprando as coisas porque eu compro. Eu preciso ter um propósito para os recursos que Deus me dá. Eu preciso ter propósitos na minha vida de limpar o meu nome. Eu não posso ser um crente que estou esperando caducar a minha dívida para que meu nome se limpe. Porque você pode esperar a tua dívida caducar. Diante dos homens, teu nome vai ficar limpo. Mas diante dos céus, isso nunca vai resolver. Só vai resolver o dia que você pedir perdão a Deus e falar, eu vou resolver isso. Mas apóstolo, é assim? É assim. Por isso que o diabo criou todas essas vergonhas sobre nós, para que a gente fique o quê? Com peso. Aí você entra na terra prometida, como que você vai ser abençoado na terra prometida? Com peso. Com vergonhas. Então eu preciso resolver. E olha, ele não quer deixar você ir. Ele quer que você continue do mesmo jeito. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Quando eu casei com a Adriana, eu era uma pessoa que comprava muitas coisas. Eu era um verdadeiro consumista. Na minha época tinha um negócio chamado Mapping. Mapping, seja bem-vindo, Mapping, até meia-noite, Mapping, é a liquidação. Era um negócio assim, Mapping. Era uma benção aquela loja, irmãos. Eu lembro que eu comprei meu primeiro meu primeiro videocassete, no Mapping. Em 10 vezes, num consórcio Mapping. Você ia pagando e depois, em 10 vezes, você ganhava o teu brinquedo. E eu comprava. Eu não podia ver coisas, eu comprava. Pergunta para a Adriana, eu era assim, eu comprava. Quando eu estava terminando de pagar uma coisa, eu comprava outra. E eu comprava. Fazia financiamento, usava o cartão de crédito, estourava o cartão de crédito. Minha vida era assim, eu era recém-casado. Chegou um momento, eu não tive nenhum problema financeiro não, de chegar e falar assim, você se arrebentou, por isso que você mudou. Não tive isso, eu não me arrebentei. Mas chegou um momento na minha vida que eu falei assim, eu tenho que parar com esse tipo de escravidão. Eu quero usar o meu dinheiro para aquilo que eu quero, não para aquilo que eles querem. E parei. Eu parei. E fui parando de maneira tão assim consistente, que agora com 60 anos, às vezes eu olho numa loja, a Adriana fala para mim, você tem que comprar um tênis. Eu falo, eu vou comprar. Aí eu demoro mais uns 2 anos para comprar. Não estou brincando, é assim. Mas antes, eu podia ter um tênis, eu comprava outro. E se eu tivesse outro, eu comprava outro.
Teve um momento que eu cheguei assim, não, pera, eu tenho que ser liberto disso. Eu estou sendo controlado por isso. E você precisa se avaliar se você não está sendo controlado. Porque se você estiver sendo controlado, você está debaixo dessas vergonhas do Egito. Você está sendo manobrado por ele. E quando você menos esperar, você está fazendo tudo que o Egito quer, você está fazendo o que você quer, que o Egito coloque em você esse gosto, mas você não está fazendo aquilo que precisa fazer. Aí a hora que precisa, você fala, eu não tenho dinheiro, Deus não me abençoa, eu nunca tenho nada. Aí chega muitas vezes na igreja pedindo ajuda, vai pedir ajuda para a família, vai pedir ajuda para um, vai pedir ajuda para outro. Não há nada errado de pedir ajuda. Nada errado. Mas nós temos que olhar e entender assim, eu preciso parar de fazer o que o mundo quer que eu faça, para fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ser livre disso. É muito importante esse momento, irmão, da nossa vida. Porque talvez isso mexa um pouco com você, como mexeu comigo no meu passado. Mas isso gera um esforço. Isso não é de graça. Isso gera um esforço. Então a primeira coisa, entenda, esse sistema não vai te deixar ir com facilidade. É toda hora, é outdoor, é panfleto, é televisão, é rádio, é o teu vizinho, é o teu amigo. Todo mundo, toda hora colocando uma pressão sobre você. E você tem que olhar e falar assim, eu não vou mais viver debaixo disso. Porque Ele não quer nos deixar ir, Ele quer que a gente continue sendo usado para esse sistema. Eu não sei se você sabe, mas a indústria que mais gera dinheiro no mundo, bilhões de bilhões, não é a indústria farmacêutica, também não é a indústria alimentícia, é a indústria pornográfica. Bilhões de dólares. Que alimenta um sistema satânico de destruição de famílias. E eu preciso olhar para esse sistema e falar assim, eu não vou mais ser controlado por isso. Eu vou sair fora disso. Eu vou usar o que é de Deus, o dinheiro que o Senhor está me dando, para eu ser abençoado. Porque essa é a vontade de Deus, que eu seja abençoado. Mas olhe para o versículo seguinte, porque nós estamos no versículo 19, né? Eu sei, porém, que o Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então, esse consumismo, essas dívidas, essa vergonha que o Egito tenta colocar dentro de nós, e novamente eu quero dizer aqui, não é uma questão de pagar em dia. Ah, mas eu pago em dia. É obrigação pagar em dia. Isso não é virtude. Ah, eu faço minhas dívidas, mas eu pago minhas dívidas em dia. Isso não é virtude. A virtude é você olhar e falar assim, eu vou comprar o que eu preciso, não o que estão me infernizando a minha vida para que eu compre. Eu vou fazer o que eu quero, e não o que o diabo quer que eu faça. Então, é por mão forte, isso é uma decisão forte, não é fácil. Então, entra nesse jejum essa semana e fale, Senhor, me tira dessa condição. Eu quero orar para que o Senhor limpe minha mente, para que eu tenha uma mente melhor, mais abençoada. Mas olha o versículo 21, nós vimos 19, né? Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio deles, depois vos deixará ir. Agora o versículo 21. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E aqui vem uma palavra muito linda, porque Deus está falando assim, eu vou cuidar de você no meio disto. Eu vou cuidar da tua vida financeira no meio disso. Lembre-se, eles estão saindo como escravos, amém? Sim, estamos juntos? Estamos pensando? Eles estão saindo como? Escravo não tem nada. E agora Deus vai tirar esse grupo que é escravo e vai levar para o deserto. E Deus fala assim, eu vou dar a vocês, eu vou fazer com que vocês recebam graça dos egípcios. Porque essa palavra que você está lendo aí no versículo 21, eu darei mercê a este povo, está dizendo assim, eu darei graça a vocês por causa desse povo. Eu darei a vocês o favor desse povo. Então escute, vamos aprendendo. Eu vou me livrando dessas amarrações, desses costumes, eu vou me livrando. E Deus, porque olha, é passo a passo.
Você faz uma aliança com Deus e Deus vai cumprir também a promessa dele sobre a sua vida. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Você não vai enganar ele. É passo a passo. Eu tomo a minha decisão e ele está dizendo na dele, eu vou fazer com que esse povo veja vocês com bons olhos. E aqui ele está dizendo assim, se você vai tomando os seus passos, eu vou dar os meus. Qual que é o passo que Deus vai fazer? Vai fazer com que o Egito, com que o mundo olhe para eles com graça. Escute, José, lembra de José do Egito? Lembram? José no Egito foi abençoado como escravo na casa de Potifar. Ele foi muito abençoado e prosperou. José foi abençoado depois como escravo dentro da prisão e prosperou. José foi abençoado depois como o segundo homem no Egito e prosperou. Então não é o lugar que traz a bênção, é a pessoa que traz a bênção sobre ela. Não é o lugar onde você trabalha. Eu entrei num lugar tão abençoado, apóstolo. Daqui 3 meses já não é mais abençoado. O chefe já é um maldito, a empresa não presta, já começa a falar mal de tudo. Não é o lugar que te faz ser abençoado, é você que é a bênção para aquele lugar. Você precisa entender isso. Porque você pode estar dentro de uma casa como escravo, você pode estar dentro de uma prisão, numa masmorra, você pode estar dentro de um palácio. Se Deus estiver com você, em todos os momentos você vai ser abençoado. Mas se Deus não estiver com você, você pode achar que você está num lugar abençoado e aquele lugar não é abençoado nada. Porque a bênção vem através da sua vida. E se você não for abençoado, você pode até estar num lugar abençoado, mas você vai fazer daquele lugar uma maldição. Você vai ser um problema dentro daquele lugar. Então, Deus diz assim, eu vou dar mercê ao povo, eles vão olhar para vocês com olhos bons. E é interessante, porque eu sempre experimentei isso na minha vida. Talvez você possa dar até teu testemunho nessa noite. Está pronto para dar o testemunho? De você trabalhar em algum lugar que a pessoa olha e fala assim, puxa, você é uma bênção, eu vou fazer algo por você. Eu sempre fui abençoado nos lugares que eu trabalhei. Eu saí de uma companhia grande onde eu fui abençoado. Meu primeiro trabalho foi uma empresa que fazia... Eu trabalhei em outras coisas sem ser registrado, mas meu primeiro registro foi numa empresa que fazia palito de sorvete. A gente fazia palito de sorvete, eu e meu irmão. Eu colocava a madeirinha daqui, ele pegava do outro lado, já pegava o palitinho. A gente ia empilhando. Aí ali eu fui promovido. Eu sempre fui abençoado. Sempre as pessoas olhavam e falavam, vou te abençoar. Porque esse é os olhos do Senhor sobre nós. Eu vou colocar você num lugar onde as pessoas vão gostar de você e vão te abençoar. Eu trabalhei numa empresa, a mulher falou assim para mim, pode sair, vai comprar um carro. Eu falei para a Adriana, acho que ela falou para a gente comprar um carro, porque aí o carro vai ser da empresa, né? Vou comprar o carro. Mandou a gente ir numa concessionária, fui comprar um carro. Ela me chamou para trabalhar para ela. Eu fui comprar um carro. Fui com a Adriana, escolhemos o carro, gostamos do carro. Comprei um Fiat. Eu podia ter pegou alguma coisa melhor, tá vendo? Eu fui tão tonto, peguei um Fiat, né? Um Fiat Uno, né? Um Uno. Aí comprei o carro, fiquei todo feliz, um Fiat novinho, saí, fui mostrar para a empresa, ela falou assim, tá bom, eu falei assim, então, agora precisa fazer o documento. Ela falou assim, então, manda teu CPF para lá, teu RG. Eu falei assim, mas o carro vai ficar no meu nome? O carro é teu. O carro é meu? Ela me deu o carro. Não era o carro para eu trabalhar, ela me deu um carro. Porque quando você entende que Deus está fazendo as coisas sobre você, Ele vai fazer com que o ambiente em que você está vai ser propício para você. Deus vai te abençoar no lugar onde você está. Mas se você tem um coração como escravo, escute, coração como escravo, o que é um escravo? O escravo não tem nada. Então o escravo, quando ele vê uma oportunidade, ele tenta se aproveitar daquilo. Ele tenta tirar. Ele não tem senhor. O escravo não tem senhor. Ele tem aquele que o domina, que o fere, que tira dele. Então ele tenta fazer as coisas sempre do seu jeito, com a sua força.
Só que a Bíblia diz o seguinte, que eu tenho que servir o homem como se eu estivesse servindo o próprio Deus. Eu tenho que fazer as coisas para as pessoas com a qual eu estou empregado, como se eu estivesse servindo o próprio Deus. Agora o escravo não. O escravo vai para a justiça. O escravo, ele faz de tudo para tirar dos outros, porque ele não tem. É escravo. Ele não tem um Deus que vai olhar e vai falar assim, eu vou te abençoar. E Deus está falando assim, eu vou te dar mercê, eu vou fazer com que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eles vão te dar, eles vão te ajudar, eles vão te abençoar. Então, eu sempre recebi dos homens, porque eu olhava para Deus e entendia que quanto mais eu fizesse, mais Deus ia se agradar de mim. E, consequentemente, os homens acabavam me abençoando. Então, Deus fala assim na sua palavra, você vai achar mercê diante de mim, você vai achar mercê. Os homens vão olhar para você e vão falar assim, eu vou te abençoar. E você fala assim, Deus, é isso que o Senhor faz? É isso que Ele faz. Mas eu quero avançar um pouquinho para você entrar no seu jejum de forma completa. Olha o versículo 22. Porque o versículo 22 não é intrigante? Você quando pensa, o que você pensa desse versículo? Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Aí você pensa assim, vamos pensar? Vamos pensar? Aí você vai pensar assim, por que eles precisariam de joias, de ouro, de prata para ir para o deserto? Não é uma boa pergunta? Sim ou não? Eles estão aonde? No Egito. Eles vão para onde? Para o deserto. O Deus Todo-Poderoso, que não está fazendo planos, ele já tem um plano feito, sabe que esse povo vai ficar 40 anos no deserto. E agora Deus fala para esse povo, vocês vão pedir para as mulheres, vocês vão achar mercês, vocês vão pedir ouro e prata. E aí você deve perguntar assim, por que Deus pediria para eles pedirem ouro e prata para ir para o deserto? No deserto ninguém usa ouro e prata. O que vai fazer com ouro e prata no deserto? Então agora vamos entender algumas coisas que vão abençoar a nossa prosperidade. E aqui é que eu preciso mudar a minha mente. É aqui que eu preciso me libertar das vergonhas do Egito para ter agora a prosperidade de Deus, a verdadeira prosperidade. Vamos lá. O que eles fizeram com esse ouro e com essa prata no deserto? Me ajude. O que eles fizeram com os tecidos que eles receberam dessas vestes festivas no deserto? Fala para o teu irmão, eles construíram o tabernáculo. Eles construíram o quê? O tabernáculo era bonito? Era lindo. Todo por dentro de ouro e prata. Ouro representa os céus, a prata a redenção. Bronze, juízo. As bases do tabernáculo eram todinho de bases de bronze. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, os pés do Senhor Jesus são de bronze. Prata, ouro e bronze. Foi como o tabernáculo foi feito. Tecidos de excelência. Quando Deus falou assim para Israel, vocês estão no deserto, construam uma casa para mim, construam um tabernáculo, porque eles precisavam construir o tabernáculo. Eles tinham ouro, tinham prata e tinham o tecido. Então agora vamos entender, porque toda a Escritura ela é inspirada, útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça, para você ser perfeito e habilitado de forma perfeita. Vamos lá? Por que Deus então pediu para eles serem abençoados com ouro? Para um propósito. Então agora muda o teu coração. Por que você quer dinheiro? Porque eu preciso comer, pagar IPTU, pagar IPVA, comprar as coisas que eu preciso fazer. Óbvio, isso nós precisamos. Mas qual que é o propósito da sua riqueza? O seu fim pessoal? Ou o teu propósito é olhar e falar assim, eu estou aqui porque eu quero fazer algo para Deus.
com o que Ele tem me dado. Porque a avareza, irmãos, a avareza e o engano do diabo é tão grande que faz com que as pessoas falem assim: o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer uma grande obra para Deus. Deixa eu te ensinar o que o Senhor fala. Não sou eu que ensinei, que falei isso. Foi o Senhor. Jesus disse assim: quem é fiel no pouco é fiel sobre o muito. Então, se a pessoa não sabe ser fiel no pouco, ela não vai ser quando ela tiver muito. E vou te dizer, o Deus que escreveu os céus e a terra, que criou os céus e a terra, sabe se você vai ser fiel ou não. Então você não vai enganar Ele. Você não vai fazer com que Ele te dê dinheiro hoje, porque amanhã você vai enganar Ele. Ele já sabe. O plano já está estabelecido. Então a questão é eu mudar meu coração. Mas apóstolo, se eu mudar meu coração, Ele vai me abençoar amanhã. Ele já sabia que você ia mudar o coração, Ele vai te abençoar amanhã. Mas começa por esse entendimento. Porque Deus está falando assim: eu vou deixar vocês pegarem o ouro, a prata e os tecidos do Egito, mas com um propósito, que é a minha casa. Abra em Ageu capítulo 2, abre lá, Ageu capítulo 2. Você vai falar assim: Ageu, eu nem sabia que esse livro existia. Vamos lá, abre em Malaquias, em Mateus, que é mais fácil, livro de Mateus, Evangelho, você sabe onde está. Aí você vai voltar a Malaquias, Zacarias e Ageu. Você vai achar o livro de Ageu. Só tem 2 capítulos, ele é pequenininho. Abre lá, rapidinho. Ageu. Nós estamos avançando por uma semana de jejum para nós abandonarmos as vergonhas do Egito. Uma das vergonhas do Egito é a pessoa pedir coisas para Deus para o seu fim próprio, enquanto que Deus quer te abençoar muito com um propósito, o propósito de engrandecer o nome dEle. Ageu capítulo 1, acharam? Se você não achou, acompanhe aqui, ó. Deixa eu te explicar antes de você ler o livro de Ageu. Israel, eu falei quem? Israel estava cativo na Babilônia. Estamos no ano de 580 mais ou menos. Um rei chamado Ciro fala, mercê, sabe o que é mercê? É graça. Um rei chamado Ciro chama Esdras e fala para ele assim: você vai voltar para Israel e você vai construir o templo de volta. E eu vou dar o dinheiro para isso. Isso se chama mercê. Se chama graça. Você vai, que eu vou te dar a condição de você fazer. E Esdras vai e começa a fazer, começa a construir. Só que quando eles começam a construir, é como muita gente fala assim: Deus, se o Senhor me der o dinheiro, eu vou. Passaram-se 16 anos e eles pararam de fazer a obra do Senhor. 16 anos que eles não constroem mais nada. E Deus deu o favor. Deus deu a condição deles fazerem. Só que eles ficam 16 anos sem construir nada. Deixaram a casa de Deus de lado e cada um foi cuidar da sua conta. Pegaram o cartão de crédito, começaram a comprar televisão, começaram a fazer tudo que era deles. Lá na época de Ageu. Compraram, trocaram de carro, reformaram suas casas. Deus então manda um recado para eles. Escute o que Deus fala. Ageu capítulo 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor. Então quem está falando é o Senhor, por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas todas reformadas, apaineladas, bonitas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o teu passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e o põe num saquitel furado. Assim diz o Senhor, versículo 7. De novo ele fala: pense no teu passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, como um sopro, eu o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria
casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Para um pouquinho, o que Deus está nos ensinando? Porque nós não estamos no Velho Testamento, nós não estamos construindo casa para Deus hoje, não é isso que Deus está falando, traga dinheiro para a igreja, Deus não está falando isso. Não é isso que Ele está falando, e não é isso que eu estou falando. O que Deus está falando é o seguinte: olha o teu passado, olha como que era a nossa vida. Nós trabalhávamos, e não tínhamos nada. Estávamos debaixo desse sistema, dívida, consumismo, dívida, éramos escravos. Tínhamos que, tudo com a nossa mão. Era sempre procurando alguma maldade para a gente poder se beneficiar. O escravo não tem nada. O escravo sempre está sujeito aos outros, achando que os outros estão prejudicando. Esse é o nosso passado. Considere o teu passado, olha o teu passado. Deus não abençoava, você se matava. Deus não fazia vir chuva, colocava como num saquinho furado, tudo ia embora. Recebe no dia 5, no dia 7 já não tem mais nada, só tem dívida. Deus está falando, considera isso. E por que vocês estão assim? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo, Senhor? Porque eu tenho te abençoado para você estar dentro de um propósito. E o propósito não é o seu, o propósito é o meu. O meu propósito é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o meu propósito, levar todo mundo a saber quem eu sou. Não é você ter o que você quer. Você pode ter o que você quer. Faz bem comprar coisas e ter coisas gostosas em casa. Não é errado. O que é errado é você estar fora do propósito. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se Deus está me abençoando, eu tenho que estar dentro desse propósito. Deus está dizendo assim, você vai encontrar o favor do mundo para você. Eu vou te abençoar por meio desse mundo, mas não tire os olhos de mim. Dízimo é obrigação. É como pagar o carnê, é obrigação pagar. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do propósito, de entender que você tem que ter dinheiro, você tem que ter dinheiro para você poder investir na tua vida num congresso. Para você poder falar assim, eu vou vir no congresso, eu vou ser abençoado, porque eu quero ser uma bênção nas mãos do meu Pai. E sabe o que Deus vai fazer? Eu vou te dar o dinheiro. Só que aí, quando Deus te dá o dinheiro, você olha e fala assim, eu vou comprar tal coisa, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E aí, quando chega o dia do congresso, você fala, eu não tenho dinheiro. Aí você não sabe que o teu dinheiro está como se estivesse dentro de um saco furado. Você não sabe por que a bênção não chega. Você não sabe por que as coisas não acontecem. Porque você está fora do propósito. E olha, veja o que Deus fala. Toda a Escritura ela é útil para ensino, correção, repreensão, educação. Para fazer de você uma pessoa perfeita. Veja. Por que Deus fez Abraão próspero? Para ele ter uma família abençoada, mas dentro de um propósito. Levar todas as famílias da terra para serem abençoadas. Eu te abençoarei e abençoarei todas as famílias da terra. Sabe por que você tem que ser próspero? Para você abençoar as suas famílias. Para você abençoar a tua casa, abençoar teus filhos, mas dentro de um propósito. Engrandecer o nome de Deus. Então eu tenho que saber a hora de parar. Eu tenho que saber a hora de parar. Eu tenho que saber a hora de parar de consumir. Eu tenho que saber... Isso aqui vai atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Vai ter o Suel, quero mandar meus filhos para o Suel. Vai ter um congresso, eu quero mandar meus filhos para o congresso. Eu quero mandar. Ah, mas eu só gasto dinheiro na igreja. É melhor do que no boteco. É melhor gastar dinheiro na igreja do que no hospital. É melhor. Porque quando a pessoa rouba nos dízimos, irmãos, quando a pessoa rouba a Deus, ela vai ser roubada. Ela toda hora está gastando dinheiro em alguma coisa.
E olha, isso não é maldição de pastor. Isso é para você entender que quando a gente sai do propósito, quem vai agir na nossa vida é o Egito. É o Deus do Egito, é Satanás, ele não vai ter moleza com você. Agora, o teu pai, ele quer que você seja muito abençoado. O teu pai quer que você seja próspero. Então você precisa confiar nele. Você precisa olhar para o teu pai e falar assim, eu quero estar dentro do propósito. Uma vez uma mulher me procurou aqui na igreja, ela não está mais entre nós, ela faleceu. Eu fui na casa dela, e aí ela fez a seguinte pergunta para mim. Estava eu e a Adriana tomando um café tão gostoso com ela e o marido, e ela falou assim para mim, olha, eu tenho filhos abençoados, eu tenho uma casa abençoada, eu ganho muito bem, meu marido ganha muito bem, nós somos muito abençoados. Eles tinham acabado de se converter. E ela falou assim, por que eu tenho que dar dízimo? Se eu sou tão abençoada. Eu falei assim, para você estar dentro de um propósito, para você poder falar assim, eu participo daquilo que é do meu Deus. Aquela mulher passou a ser dizimista, passou a ser ofertante na casa do Senhor, foi feliz em tudo que ela fazia, porque ela fala assim, eu faço parte disso. Porque se você não faz parte, escute, as coisas de Deus vão continuar acontecendo. Você está fora, mas as coisas de Deus vão continuar acontecendo. O problema é que você estará sendo roubado e a tua geração será roubada. Então, feche sua Bíblia, porque nós vamos orar. Uma semana de jejum agora. Para que essa semana de jejum? Jejum, lembre-se, jejum é para que eu gaste tempo de oração, amém? Não é porque eu estou fazendo jejum que vai acontecer algum milagre no céu. Não, você vai fazer o jejum e orar no teu jejum, que você vai ser abençoado. Faça agora um jejum e pergunte para Deus, Senhor, onde que estão os meus propósitos com relação ao Senhor? Eu realmente falo, né? Eu lembro quando eu tinha meu carro, eu vendi minha moto e tive que comprar um carro, porque sem carro jamais a Adriana iria andar comigo, o pai dela não ia deixar. Então eu tive que comprar um carro, gostava de moto, comprei um carro. Mas quando eu comprei um carro, eu falei para Deus, Senhor, esse carro aqui eu quero te usar, eu quero usar para o Senhor. Pergunta para ela, se eu não usava meu Chevette para o Senhor, usava ou não usava? Cheguei a colocar acho que uns 13 dentro do Chevette. Sério, dentro do porta-mala, atrás mais uns 7, uns 4 na frente. Naquela época a gente fazia essas loucuras. Não estou brincando, eu estou falando. Eu usava minhas coisas para o Senhor. Aí eu vejo hoje Deus e a sua mercê sobre a minha vida. Quantas coisas o Senhor foi me dando, que eu olhava e falava assim, puxa Senhor, eu gostaria, eu vejo Deus preparando, sem fazer força, sem ser escravo, sem estar dentro de um sistema. Eu estou dando o meu testemunho, mas eu poderia pegar o testemunho de muitos aqui. Você precisa olhar para Deus e falar, Senhor, vamos começar um novo tempo. E olha, novamente eu estou te dizendo o seguinte, eu não estou te pedindo dinheiro na igreja. Eu não estou pedindo para você trazer dinheiro para a igreja. Eu estou pedindo para você ter um propósito com Deus. Porque o propósito com Deus é muito maior do que dar dinheiro na igreja. Teu propósito com Deus talvez seja parar um dia num farol e ver uma pessoa lá passando necessidade e você descer, comprar uma coxinha e dar para ela. E você fala assim, eu tenho dinheiro. Eu falo para os homens, não falo Renildo. Falo, se um homem não tiver 50 conto numa carteira, não é homem. Eu brinco com os homens que andam comigo, cuidado para não andar comigo. Porque eu falo para os homens, você tem que ter. Por que tem que ter? Porque, meu irmão, se você vê uma pessoa que tem necessidade, você tem que dar. Um dia eu estava no shopping comendo com a Adriana, estava comendo, era gostoso, e eu estava com uma notinha maior que 50. Passou a mocinha que leva os pratos, o Senhor falou para mim, dá o dinheiro para ela. Eu falei, Senhor, não pode ser verdade. Eu guardei essa notinha todo esse tempo, dá para ela. Acabamos de comer, fui até ela e falei assim, o Senhor mandou te dar isso. A mulher quase começou a chorar. Não sei o que ela fez com o dinheiro, não sei se ela é crente, não sei o que ela é. Eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Agora, se você não tem, você faz o quê? Você é aquele que vai dar ou você é aquele que vai precisar receber? Você tem que decidir. Você tem que decidir se você é o cara que vai dar ou se você vai ser a pessoa que vai receber. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem gente que só quer receber, só quer tirar, só quer tirar, só quer tirar. Vem para a igreja e quer tirar.
Vai na casa dos outros, você quer tirar. Vai comer na casa de alguém, faz aquele prato que é de graça. Mas se for comer por quilo, 2 folhas de alface e um tomate, irmão, você vai comer isso? Estou sem fome. 40 conto o quilo. Não, estou sem fome. Quem que você quer ser? Qual é a vergonha que está sobre você? Arranca isso. Você é filho de Deus. O Senhor está falando, eu vou trazer mercê do Egito sobre você. Você vai ser abençoado por esse mundo. Eu vou trazer ouro dessa terra para você. Mas como, Senhor? Eu também não sei, Ele que vai fazer. Ele que vai fazer. Você tem que estar pronto para receber. Um dia eu estava no shopping, contei pouco tempo atrás isso para você. Então eu, a Adriana e minha família, Rafael, Cris, fui comprar um sorvete. A moça falou assim para mim, conhece o senhor? Eu falei, antes de Cristo ou depois de Cristo? Ela falou, não, conheço o senhor não é da igreja Resgate? Eu falei, sou. Eu sou de Américo, a sua igreja é uma bênção. Glória a Deus. Ela pegou, me deu o sorvete e disse, eu estou dando para a senhora de graça. Eu falei, não, moça, eu olhei para ela e falei, ela não tem condição de fazer isso. Ela, não, eu vou pagar o sorvete. Não, eu estou dando para o senhor. Já ganhou algum sorvete no shopping? Só se for aquele que vem com um anelzinho do lado, né? Você compra a balinha e ganha o sorvete. É assim, o Senhor vai fazendo. Feche seus olhos mesmo assentado. Eu quero dar início a essa semana de jejum. Fique sentado, mas de forma humilde. Lembra, tira o teu sapato essa semana. Entra no teu quarto, separa um horário para você orar. Tira o teu sapato, retira teu sapato. Senta diante de Deus, gaste 15 minutos, 10 minutos. Fale para Deus, Senhor, onde está o meu propósito com relação à minha vida financeira? Eu estou fazendo o que precisa ou o que eu quero? Eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso te amar, eu preciso amar minha família, eu preciso fazer o melhor dentro da minha casa, mas sem tirar nada do que eu preciso fazer para eles, com relação ao Senhor. Eu quero ter para dar. Você tem que falar isso para Deus, eu quero ter para dar. Eu quero ter para abençoar a minha casa, e a minha casa dentro do teu propósito. Para quando tiver qualquer coisa na igreja, eu ser o primeiro a falar, eu vou, eu faço, porque eu tenho, Deus tem me abençoado, eu vou fazer. E quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Pai, eu quero dar início a esse tempo de jejum, junto com os teus filhos. Que amanhã, segunda-feira, o segundo dia da semana, o Senhor receba as nossas orações e a nossa separação. E que nós possamos abandonar, Senhor, as vergonhas do Egito na nossa vida financeira. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos vermos livres de todo esse consumismo, de tudo aquilo que nos escraviza e que rouba de nós a alegria de podermos participar do que é teu, de não fazermos o que é necessário e fazermos aquilo que queremos. Queremos fazer o que é necessário, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Então abençoa o teu povo nesta noite. Abençoa esse tempo nosso de jejum e oração, para que nós sejamos prósperos, porque esse é o desejo do teu coração. Por favor, fique em pé, e se você puder, abra as suas mãos numa atitude diante dos céus de que você acredita. Você não precisa abrir, mas se você quiser ter uma atitude diante dos céus, dizendo para Deus, eu acredito, Senhor. Abra as suas mãos para o Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor nos faça prósperos, por estarmos dentro dos teus propósitos. Que caia sobre nós a chuva temporã e a chuva serôdia. Que o saco furado seja fechado nesta noite. Que o saquetel furado se feche e não sejamos mais roubados. Que tenhamos para abençoar, que tenhamos para dar. Abençoa os teus filhos nesta noite. Abençoa-nos na nossa caminhada dessa semana. Traz a revelação que os teus filhos precisam, Senhor, para serem abençoados em tudo que eles colocarem as mãos.
E que toda vergonha do passado, de dívidas, nome sujo, coisas que o inimigo fez, ó Deus, que isso seja removido da nossa vida. Que o Senhor traga graça e poder e dinheiro para que os nomes sejam limpos, para que a vida seja íntegra, para que nós possamos levantar os nossos olhos aos céus e te agradecer pelos teus milagres na nossa vida. Faz isso na vida de cada um aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe para poderem fazer negócios maiores. Eu peço que o Senhor os abençoe para que eles possam dar passos maiores e continuarem a ver, ó Deus, dentro do propósito do Senhor, a tua graça e a tua prosperidade. Então abre agora, Senhor, a mente dos teus filhos para coisas maiores. Que caia todo o limite humano e venha dos céus a visão que o Senhor já preparou para nós. Porque foi a tua revelação, Senhor, a tua visão de que um dia eles sairiam do Egito, mas sairiam dali com riquezas. Essa revelação, Senhor, é que nós temos para nós. Nós sabemos que a prosperidade nos alcançará. Nós sabemos que as tuas bênçãos nos alcançarão. Então traz esta graça sobre nós e abençoa-nos no nosso caminhar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, e que toda a vergonha do Egito na tua vida financeira caia nessa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te mostre aquilo que está errado, te mostre a bênção dele sobre a sua vida, e que você tenha uma semana de muitas bênçãos e novas revelações, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Deus te abençoe. Antes de você se mover, nós vamos orar aqui com quem precisa, os pastores, nossos líderes, vamos orar com quem precisa. Aqui vai estar o ministério profético. Então, receba oração se você precisar. Eu queria uma oração na minha vida sobre essa questão financeira. Vem para frente que nós vamos orar com você. Se você não precisar, Deus te abençoe. Lá atrás tem a livraria, leva o livro que eu te falei. Se você não conseguir comprar hoje, compra na semana que vem, na outra semana. Eu não quero comprar aqui, quero comprar no Mercado Livre. Compra, você vai pagar mais caro do que aqui, mas compre. Invista na sua vida. Deus te abençoe, uma semana de muita graça. Começamos o nosso jejum amanhã. Retornamos o nosso jejum amanhã.